Olá, bom dia. Nossa segunda aula dentro do tópico de teoria da agência vai ser sobre governança, riscos e controles. Então vamos lembrar que na aula anterior nós discutimos o problema de agência, que é aquele problema que surge no relacionamento entre o principal, o proprietário, o dono da empresa, e o agente, que seria o administrador dos negócios. Então nós vimos na aula passada que o principal ele é responsável pela definição das estratégias de longo prazo da firma, e isso é feito normalmente em empresas, quando são de capital aberto, é feito de uma maneira tal que nas assembleias gerais os acionistas eles definam o conselho de administração, e o conselho de administração ele representa o proprietário do negócio. E o conselho de administração, então, ele contrata o CEO, o presidente, que vai montar o conselho, o board executivo da empresa, junto com os diretores, e o board executivo representaria então os nossos administradores, são os nossos administradores, são o que nós chamamos aqui de agente. E vimos que para que a gente não tenha o problema de agência, que seria o problema nessa relação entre o proprietário e o agente, que problema esse que surgiria de uma divergência de objetivos e de uma assimetria de informação entre principal e agente. Para que a gente não tivesse esse problema, nós temos um conjunto de mecanismos que na aula passada a gente dividiu em mecanismos de monitoramento, mecanismos de incentivo ao desempenho, mecanismos de estabelecimento de questões alçadas de decisão. A gente na aula passada chamou isso de burocracia, né, que seria não acredito que seja um nome muito adequado, mas de qualquer sorte seriam os mecanismos de gestão de riscos, compliance, de governança corporativa, seriam os mecanismos de governança, riscos e controles que, em última instância, tem como objetivo minimizar o problema de agência. A construção desses mecanismos, na aula passada, a gente viu uma estrutura onde nós separávamos, em uma figura, na parte superior, a gente separava a administração, a propriedade da firma, representada pelos acionistas e pelo conselho de administração, e na parte inferior a gente tinha a parte executiva da firma. E entre essas duas nós tínhamos o primeiro elemento que a gente vai discutir aqui, que é o conselho fiscal. O conselho fiscal da firma, ele tem como atribuição fiscalizar e controlar as ações da firma nas mais diversas atividades. Em geral, o conselho fiscal, se ele está muito vinculado ali a observar os resultados contábeis da firma, mas ele não necessariamente tem que se restringir apenas isso. Ele é subordinado à Assembleia Geral. Então, olha só, isso é uma coisa importante. O Conselho Fiscal ele não é subordinado ao Conselho de Administração, ele é subordinado à Assembleia Geral dos Acionistas. Ele é um órgão independente, tá? O que isso significa? Que ele tem a independência para elaborar as suas próprias análises. Tá? Então, ele fiscaliza e controla, ele é subordinado à Assembleia Geral, ele é um órgão independente, e o escopo, como eu disse a vocês, muitas vezes eles ficam muito presos à questão dos elementos contábeis, mas não, o escopo do Conselho Fiscal é um escopo amplo. E ele
ele pode denunciar fraudes, atos que não estão de acordo com leis, isso de uma maneira individual, ou seja, um conselheiro fiscal ele teria essa autonomia, ou de maneira coletiva. Não é obrigatória, embora seja previsto em lei, não é obrigatória a constituição do Conselho Fiscal nas empresas. Bom, o Conselho Fiscal, como eu disse a vocês, ele é estabelecido em lei, ele tem que ter de 3 a 5 membros, e os conselheiros fiscais eles podem ser acionistas do negócio ou não. E o estatuto da firma é que define o funcionamento do Conselho Fiscal. Bom, um outro elemento de fortalecimento da estrutura de governança, riscos e controles, e que, relembrando, tem como objetivo minimizar o problema de agência, é o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria ele foi criado como reflexo de uma lei nos Estados Unidos, a Sarbanes-Oxley, que buscou minimizar os problemas de fraude que ocorreram nos Estados Unidos ali por volta dos anos 2000, onde a gente teve escândalos da Enron, da WorldCom. Então, a lei da Sarbanes-Oxley, ela definiu um conjunto de ações para tentar mitigar esse problema de fraudes. Dentre esse conjunto de ações, foi ali estipulada a criação, né, daquilo do chamado Comitê de Auditoria. Ora, veja que aqui no Brasil a gente já tinha o Conselho Fiscal que nós discutimos há pouco, formado de 3 a 5 elementos, com escopo amplo e com uma ação independente. E, como a gente viu, no Brasil o Conselho Fiscal ele é subordinado à Assembleia Geral. O Comitê de Auditoria ele reflete, então, essa lei Sarbanes-Oxley lá dos Estados Unidos, é uma iniciativa americana. O Comitê de Auditoria é subordinado ao Conselho de Administração. Então, enquanto o Conselho Fiscal é subordinado à Assembleia Geral, o Comitê de Auditoria é subordinado ao Conselho de Administração, certo? E o Comitê de Auditoria ele é coordenado por um conselheiro independente. Além disso, tem aqui uma recomendação de que não tenha executivos da empresa constituindo o Comitê de Auditoria. Por quê? Porque o Comitê de Auditoria ele tem que ter uma certa independência. Além disso, os membros de um Comitê de Auditoria, espera-se que os membros do Comitê de Auditoria, eles tenham conhecimento na área de finanças, gestão de riscos, controles. Essa é a ideia do Comitê de Auditoria. Então, olha só, nós temos o Conselho Fiscal, subordinado à Assembleia Geral, e temos o Comitê de Auditoria, que é subordinado ao Conselho de Administração da firma. Outros elementos que vão se juntar à questão da definição da estrutura na formação na busca de mitigação do problema de agência é a firma definir um código de conduta e de padrões éticos. Tá? Então, esse código de conduta é que deve balizar o comportamento dos funcionários da empresa. Bom, a firma, dentre as suas diretrizes ou princípios, ela deve preservar e deve fortalecer todos os mecanismos de transparência e de accountability, de prestação de contas. Então vamos lembrar que no problema de agência, para mitigar o problema de agência, a gente disse, olha, eu preciso ter monitoramento, incentivo a desempenho e um conjunto de elementos que fortaleçam
a governança, os riscos e os controles. Bom, dentre os princípios, eu preciso que a firma, então, seja transparente, ela busque criar, ter sistemas de informação e ela busque apresentar as informações, preservar o fluxo de informação de tal maneira que as partes interessadas nessas informações elas tenham acesso às diferentes políticas, aos riscos para os quais a empresa esteja envolvida, enfim, os resultados obtidos. Isso tudo espera-se que a firma fortaleça seus mecanismos de transparência e de accountability. Então, a firma ela tem que estar constantemente preocupada com a prestação de contas aos associados nas reuniões de assembleia. São princípios de governança, riscos e controles. Bom, o que é a gestão de risco? O risco é a combinação entre a chance de ocorrência de um evento e o impacto que esse evento pode provocar na firma. Tem interpretações distintas, vocês vão encontrar interpretações distintas como se utilizar a palavra risco. Alguns preferem colocar riscos associados a perdas e as oportunidades associadas a ganhos. Então, alguns preferem separar riscos e oportunidades. Outros não. Outros já dizem assim, não, risco pode ser uma coisa que pode ser para o bem, me dar ganhos para a empresa, ou pode ser para o mal, acarretar perdas para a empresa. Então, riscos, quando você fala em impacto, em risco, você poderia imaginar o seguinte: impactos positivos e impactos negativos. Então, eu teria uma probabilidade de ocorrência de um evento que traz impacto positivo para a firma, e eu posso ter a probabilidade de ocorrência de um evento que traz um impacto negativo para a firma. Em última instância, o risco deveria olhar para os dois aspectos. Bom, independente de você chamar a oportunidade ou você chamar a possibilidade de algo bom para a firma, chamar isso de risco ou de oportunidade, a questão é que você tem que gerenciar riscos com impactos positivos ou impactos negativos, ou, se você preferir, gerenciar riscos e oportunidades. Independente da forma que você prefira, as duas coisas precisam ser feitas. Bom, existem padrões para a gestão de riscos. Aqui são apenas 2 exemplos, existem vários outros exemplos de padrões de gestão de risco. O que são os padrões? Os padrões ou guias de referência, são abordagens que são apresentadas para que você implemente a gestão de riscos dentro da sua empresa. Então, aqui nesse padrão, que é o padrão da ISO 31000, ele diz: estabeleça o contexto dentro da firma. O que seria estabelecer o contexto? Estabelecer a política, a estrutura, ter a parte a definição das responsabilidades, o que cada um deve fazer em termos de gestão de riscos dentro da organização. Uma vez que você estabeleceu o contexto, ou seja, definiu política, definiu estrutura, definiu responsabilidades, definiu sistemas de acompanhamento e controle dos riscos. Uma vez que você fez isso, você vai então para a identificação dos riscos. Então, tem um contexto estabelecido, vou identificar. Bom, a minha organização está exposta a que tipo de risco? Aí lá você vai ter riscos de mercado, risco de crédito, risco operacional, risco de liquidez, risco estratégico, risco de RH, risco de TI. Você estabelece a sua taxonomia. Uma vez identificada, montada a sua taxonomia, que a gente pode colocar a taxonomia dos riscos, inclusive também dentro do contexto. Uma vez definida a taxonomia, você vai então fazer todo o trabalho, fazer com que todos na organização façam a identificação dos riscos. Identificados os riscos, você vai analisar, vai tentar mensurar a chance de ocorrência daquele risco, vai tentar avaliar os impactos inerentes àquele risco. E aí, uma vez que você identificou e analisou chance e
probabilidade, você vai fazer uma avaliação. Quais são os principais riscos que a empresa está exposta? Porque, veja, você não vai eliminar todos os riscos da organização. Na vida, a gente não consegue eliminar todos os riscos. A gente consegue gerenciar riscos. Alguns você vai conseguir eliminar, alguns você vai conseguir transferir, outros você vai conseguir mitigar, mas você não vai conseguir eliminar todos. Uma vez que você então fez a avaliação e definiu ali quais são os principais riscos, você vai ter um mecanismo para tratar esses riscos. Olha, eu vou fortalecer controles, eu vou contratar um seguro, eu vou não vou fazer aquela, vou passar aquela atividade para terceiros, eu não vou desempenhar aquela atividade dentro da firma, eu vou evitar aquele risco, tá? Então eu posso evitar o risco também. Então, olha só, dentro dessa sequência, o que a gente está fazendo é gerenciando o risco. Eu vou criar os relatórios, vou monitorar esses riscos dentro da firma e vou comunicar olhando lá para a questão da transparência e para a questão da accountability. Eu vou, dentro dos mecanismos que a firma estabeleceu de transparência e accountability, eu vou disseminar as informações e vou fazer então com que o risco seja gerido dentro da organização. Esse é o padrão da ISO 31000. Tem um outro padrão também que é o do COSO, tá? Que vai dividir os riscos em estratégico, operacional, comunicação e de conformidade, né? Ou compliance. E ele segue uma linha um pouco parecida. Eu tenho que ter um ambiente interno, a fixação dos objetivos de gestão de riscos, a identificação dos eventos, avaliação, resposta ao risco, as atividades de controle e a informação e monitoramento. E isso, aqui no cubo que é apresentado pelo COSO, num nível da organização, da divisão, da unidade de negócio e da subsidiária da firma. Ou seja, em todos os níveis organizacionais eu vou implementar todo esse processo, o processo aqui de gestão, isso nas diferentes camadas de classificação dentro da firma, né? Você colocando isso nas diversas atividades operacionais, nas atividades estratégicas, de comunicação e de conformidade. Esse seria o padrão do COSO. O COSO tem duas publicações na linha de gestão de riscos. Então é isso. O padrão é um framework ou é uma abordagem que você vai escolher e vai implementar na sua firma. Controle interno, tá? Assim como a gente tem lá a gestão de riscos, eu tenho um padrão, também padrões para controles internos. Então, o que são todas aquelas atividades que são desenvolvidas para que você tente fazer com que os seus riscos estejam dentro de limites que a sua organização estabelece. A gente chama esses limites de apetite ou de tolerância a riscos. Alguns gostam de diferenciar o apetite da tolerância a riscos. O controle interno seria todos os mecanismos que você implementa para evitar que problemas potenciais eles possam acontecer. Tá? Então, dentro disso, você vai criar uma estrutura de controle, vai criar alguns mecanismos como alçadas de decisão, você vai criar mecanismos de checagem de atividades. Então, se alguém executa, você vai ter alguém que checa se aquela tarefa foi executada de acordo com os manuais de procedimentos e rotinas. Você vai montar, inclusive, manuais de procedimentos e rotinas, é um mecanismo de controle. Você vai elaborar checklists para verificar se todas as atividades foram desenvolvidas. Enfim, tudo que você projeta na firma para fazer com que as atividades elas aconteçam na linha daquilo que você planeja. São as atividades de controle interno. E você vai encontrar também padrões. O COSO tem um padrão específico para controle interno, bem parecido. Eu vou com o mecanismo de definição de um cubo, onde você vai colocar um ambiente de controle, vai fazer. E aí tem a comunicação do trabalho de gestão de riscos se comunicando
com atividade de controle, né? Olha aqui, ó. Primeiro, antes de começar a desenvolver as atividades de controle, eu tenho que fazer uma avaliação dos riscos da atividade que eu estou, da atividade operacional, ou que eu estou, ou da atividade de operações, né? Eu tenho as atividades de operações, eu tenho as atividades de reporte, ou seja, aquilo que eu vou reportar para o mundo exterior à firma, e eu tenho as minhas atividades de compliance. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ambiente de controle, tá? Um ambiente de controle que vai ficar acompanhando as diferentes atividades, operações, relatórios e conformidade. O ambiente de controle que eu vou desenhar, então, checklists, manual de procedimentos e rotinas, definições de alçadas para as minhas operações, checklist, alçadas de decisão, manuais de procedimento e rotina para os meus relatórios, e para as atividades que têm impacto legal, né? Ou seja, para garantir a conformidade da empresa, com a compliance da empresa, com as leis, normas, a gente vai desenvolver o quê? As atividades de controle. Então, checklists, manuais de procedimento, para garantir que a conformidade esteja de acordo, né, que os riscos associados estejam de acordo com o apetite a risco da organização. Então eu tenho todas as atividades de controle, essas que eu acabei de descrever, nessas 3 direções, e por fim eu tenho todo o mecanismo de comunicação dos controles. Eu vou comunicar para a firma quais são os controles que ela tem adotado para que o meu trabalho de gestão de riscos, né? Olha, é uma comunicação, são 2 atividades distintas, para que os riscos eles estejam de acordo com o apetite a risco da organização. E por fim, eu tenho o monitoramento das atividades de controle. O que seria esse monitoramento? Eu tenho instâncias na organização que vão acompanhar essas informações que foram prestadas de controle e verificar se os controles estão sendo feitos dentro daquilo para o que eles foram projetados. E, novamente, no Cubo, né, eu vou fazer essas atividades de controle no nível de função, no nível da unidade operacional, no nível da divisão, uma divisão que tem várias unidades operacionais, e todo o nível corporativo. Então, assim como a gente viu um padrão de gestão de riscos, a gente viu aqui também um padrão de controles internos. Então, além disso, você vai encontrar existem padrões de conformidade. Isso gera muita confusão, porque as pessoas, poxa, mas eu estou falando risco, eu estou falando controle, eu estou falando conformidade, eu falo governança corporativa. E é verdade, essas coisas elas interagem, e pelo fato de ter uma interação entre um padrão de controle interno, um padrão de gestão de riscos, poxa, mas risco é controle, controle é risco? Não, o que você tem no final das contas são disciplinas, tá? Uma disciplina de gestão de riscos que interage com a disciplina de controles internos, que interage com a disciplina de compliance, que vai interagir com os mecanismos, a disciplina de governança corporativa. Então, a interação, a construção desse conjunto de mecanismos, ela tem como objetivo, em última instância, mitigar o problema de agência, aquele problema que surge do relacionamento entre principal e agente. Além disso, eu comentei que alguns relacionam também o problema de agência à questão da interação entre acionistas majoritários e acionistas minoritários, para evitar também a expropriação do acionista minoritário por parte do acionista majoritário. Então, olha, vamos lá. O problema de agência surge do relacionamento entre principal e agente. E como eu estou dizendo a vocês, alguns ali relacionam também, se você for olhar os guias de boas práticas de governança corporativa do IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vocês vão ver que muito do enfoque dado é na relação entre acionista minoritário e o majoritário.
Eu prefiro realmente olhar isso na perspectiva aqui teórica, que é da relação entre principal e agente. Mas enfim, seja lá qual for a perspectiva que você resolva adotar para olhar para a questão de governança, riscos, controles, especificamente a questão da governança, né, que é onde você vai ver mais essa discussão sobre nós estamos falando aqui do relacionamento entre majoritário e minoritário ou do relacionamento entre dono e gestor. Vamos abstrair, porque no final todos esses mecanismos são criados para tentar fortalecer a firma e, em última instância, eles são criados para mitigar ou minimizar o problema de agência. Na questão, só para terminar, voltar aqui um pouco, quando a gente fala de gestão de riscos, né? Então, o COSO, ele tem esse padrão, que esse é um padrão mais antigo. Eles lançaram um outro padrão que tenta vincular a gestão de riscos ao processo de formulação estratégica. Então, só para vocês não pensarem que gestão de riscos se vincula apenas à questão do controle, de controles. Hoje há uma pressão muito grande para que todo o trabalho de gestão de riscos ele se vincule também ao processo de formulação estratégica da firma. Bom, enfim, era isso que eu tinha para falar com vocês, especificamente do tópico governança, riscos e controles. E vamos lá, espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço para todos.